Tudo se inicia quando Ruby diz a Maribel que ela e Luiz são meio-irmãos. Maribel diz que ela é um monstro, capaz de inventar coisas tão absurdas para feri-la. Ruby diz que é a pura verdade, mas Maribel a expulsa da sala. Carla observa a estrela de Ruby, enquanto Alessandro a olha de longe. Genaro diz a Elisa que está morrendo de ciúmes, e pergunta se tem alguma chance de reconquistá-la. Elisa diz que está confusa, e Genaro a questiona se é Arthur que está afastando dele, e diz que Arthur não é tão bom assim. Elisa não admite que ele fale mal de Arthur, e diz que gosta dele. Ruby vai ver o túmulo da mãe, e promete que vai mudar. Dona Lola coloca Marcos contra a parede, e diz que ele não pediu a mão de Cristina para ela, que é como se fosse a mãe dela, então Marcos a chama para jantar à noite. Helena diz a Heitor que Ruby é muito bonita, mas também é muito ciumenta. Heitor nega, e diz que Ruby sabe que ele a adora. Ruby vai visitar Alessandro, e diz a ele que Maribel e Luiz não podem namorar pois são filhos de Arthur de la Fuente, e deixa Alessandro em choque. Heitor pergunta se Helena é casada, mas ela diz que não, e nem namorado tem, pois o trabalho não deixa, e ela também não quer tentar, e diz que o amor é muito mais do que pode ver no momento. Arthur diz a Maribel que não vai aceitar Luiz. Maribel diz que o jeito que ele o tratou foi exagerado, e que nem Dona Elisa o tratou daquela forma, sabendo que ele é filho da Lilian. Maribel pede para o pai responder uma pergunta com sinceridade, e o questiona se quando os avós dela os separaram, se Lilian estava grávida, e pega Arthur de surpresa. Alessandro diz a Ruby que essa é a mentira mais deslavada que ela já inventou, mas Ruby diz que é verdade, pois quando Lilian se casou com Genaro ela já estava grávida. Ruby diz que contou a Maribel mas ela não acreditou. Alessandro pergunta o que há por trás de tudo isso, e Ruby diz que quer se reparar, pois ser como ela é, a fez perder tudo, especialmente ele. Arthur diz que isso é um absurdo, e que nunca deixaria um filho. Maribel pede desculpa e diz que não sabe por que fez essa pergunta, e diz que isso é invenção de Ruby, pois ela é capaz de inventar qualquer coisa para magoar, como também foi capaz de colocar Caetano na cadeia. Arthur pergunta se isso é verdade, e Maribel afirma que Ruby colocou Caetano na cadeia injustamente. Arthur diz que Magda sempre soube o tipo de pessoa que Ruby é. Heitor vai falar com Alessandro, diz que lamenta a morte de Sônia, e espera que um dia possam deixar para trás suas diferenças. Alessandro pergunta por que a mudança de atitude, e Heitor diz que pensava que Ruby ainda o amava e por isso agia agressivamente, mas agora que está sem muito dinheiro, e a empresa falindo, é o momento em que Ruby mais está ao lado dele. Alessandro diz que parece que valeu a pena o mal que eles fizeram. Heitor diz que sabe que magoou ele, mas espera que um dia ele possa perdoá-lo por ter roubado a mulher que ele amava. Ruby chama Fernanda e lhe dá um presente. Margarida diz para Fernanda entrar, mas Ruby diz que ela é sua sobrinha. Nesse momento Cristina chega e diz a Ruby que não quer ela perto de sua filha. Ruby diz que veio para dizer algo importante, mas Cristina diz que nada que vem dela interessa. Ruby diz que Caetano já está solto, e que está na cidade. Arthur vê Caetano na frente de sua casa, e pergunta o que ele está fazendo ali. Cristina diz que se ela veio estragar o casamento dela com Marcos está perdendo tempo. Ruby fica surpresa, mas diz que sabe que o relacionamento delas foi difícil, mas ela e Fernanda é a única família dela, e diz que quer recuperá-las, e diz que quer mudar. Cristina diz que ela nunca vai mudar, e toda a vizinhança a expulsa dali. Arthur diz a Caetano que ficou sabendo do caso dele, e diz que vai ajudá-lo. Diz que por enquanto ele vai trabalhar de chofer, e conforme seu progresso, eles vão vendo outras posições. Ruby diz a Toledo que quando dizia mentiras todo mundo acreditava, mas agora que só diz a verdade ninguém quer acreditar nela. Toledo diz que é o preço de tanta maldade, pois se até ele duvida que ela tenha mudado, imagina os outros. Alessandro diz a Marcos que Ruby é sua obsessão, mas não acredita que ela tenha mudado, mas diz que sofreria muito se ela tivesse se apaixonado por Heitor. Toledo diz a Ruby que espera que o passado dela não traga consequências, pois além do que aconteceu com Sônia, Caetano agora está livre, e pode querer justiça. Heitor diz a Ruby que conversou com Alessandro,
e que falaram dela. Heitor diz que sabe que nunca voltarão a ser amigos, mas espera que pelo menos com o tempo, não guardem rancor um do outro. Alessandro conversa com Maribel e pergunta sobre Luiz. Maribel diz que Rubi é uma grande maquiavélica, capaz de inventar qualquer coisa. Maribel diz que conversou com seu pai, e ele garantiu que é tudo mentira, e Alessandro revoltado diz que não sabe como pode sequer pensar que algo assim seria verdade. Maribel pergunta a Alessandro se ele ainda pensa em Rubi. Alessandro diz que nunca conseguiu esquecê-la, mesmo querendo, e diz que Sônia foi uma grande mulher que apareceu em sua vida para deixar por completo a Rubi, mas diz que o que sentiu por Rubi, não sentiu por mais ninguém, e Maribel fica sentida. Maribel diz a Lorena que precisa esquecer Alessandro, pois ele ainda continua amando Rubi. Lorena diz para ela dar uma oportunidade a Luiz, pois ele pode fazê-la feliz. Nesse momento elas escutam uma serenata e saem para ver, mas o telefone toca, e Luiz diz a Maribel que a serenata foi ideia de Paco para Lorena, mas é para ela também. Maribel conta a Lorena, que se irrita e diz que não quer ver Paco, mas acaba mudando de ideia e pede para Maribel deixá-lo entrar. Marcos leva Cristina, Lola e Margarida para jantar, e pede a Lola a mão de Cristina, e ela diz que dá Cristina inteira. Maribel manda os músicos entrarem, Lorena aparece com um balde de água e dá um banho em Paco, e todos ficam chocados. Gastão leva a Rubi um recado do Conde, e diz que ele a espera para jantar à noite, e sozinha. Heitor fica feliz em saber que Elisa está dando outra oportunidade a Genaro, e diz que ficaria feliz em vê-los juntos outra vez. Arthur vai até Lilian e pergunta se quando eles se separaram ela estava grávida, e deixa Lilian tensa. Arthur diz que precisa saber pois Luiz está apaixonado por Maribel, e Lilian acaba desmaiando. Rubi vai visitar Genaro, e diz que uma vez ouviu ele dizer que não era pai de Luiz, e que ele é filho de Arthur. Genaro fica chocado e diz que ela não pode dizer nada. Rubi lamenta mas diz que já falou com Maribel. Genaro se estressa dizendo que não sabe porque ela sempre tem que se meter em sua vida. Rubi diz para ele não levá-la a mal, e diz que Luiz não vê Maribel como amiga, e sim como mulher. Lilian diz a Arthur que não contou nada porque achou que ele tinha abandonado, e diz que ele não pode deixar que Maribel e Luiz fiquem juntos, pois Luiz é filho dele. Rubi vai encontrar o Conde e diz que espera que seja a última vez, pois é uma mulher casada. O Conde diz que esse papel de esposa abnegada não combina com ela, e diz que sabe que ela esteve com Tiago, e que fez isso por causa de outro homem que não é o marido dela. Genaro diz a Lilian que espera que Luiz não tenha ido tão longe nessa relação com a irmã. O Conde diz a Rubi que ela sabe usar a beleza para conseguir o que quer, e que com ele, ela pode ter tudo, dinheiro, poder, mas Rubi diz que não está à venda, e que não importa nenhuma relação com ele que não seja de negócios, e diz que o único homem para ela é Heitor. Arthur tenta arrumar uma forma de falar com Maribel, mas não encontra, e diz que descobriu que Lilian estava grávida quando seus pais os separaram. Maribel fica em choque e diz que então ela e Luiz são irmãos. Genaro tenta falar com Luiz que ele não pode ficar com Maribel, mas Luiz diz que ele já se meteu entre ele e Sofia, mas com Maribel será diferente. Genaro diz a Luiz que essa relação não pode acontecer pois eles são filhos do mesmo pai. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.